vamos falar sobre um tema muito importante para o Enem: a anatomia comparada. Ela estuda as semelhanças e diferenças anatômicas entre diferentes espécies, ajudando a entender a evolução dos seres vivos. Vamos explorar três conceitos-chave: homologia, analogia e órgãos vestigiais. Primeiro, vamos falar sobre homologia. Quando duas espécies diferentes têm estruturas corporais semelhantes porque possuem um ancestral comum, chamamos isso de estruturas homólogas. Um bom exemplo são os membros anteriores dos humanos, morcegos e baleias. Apesar de suas funções serem diferentes, como segurar objetos, voar ou nadar, a estrutura óssea básica é muito parecida. Isso ocorre porque essas espécies evoluíram a partir de um mesmo ancestral, e essa estrutura foi modificada para se adaptar a diferentes ambientes. Esse tipo de informação é fundamental para entender a evolução. Agora, vamos falar sobre a analogia. Diferente da homologia, estruturas análogas têm funções semelhantes, mas evoluíram de maneira independente, sem compartilhar um ancestral comum recente. Um ótimo exemplo são as asas de insetos e de pássaros. Ambas são usadas para voar, mas surgiram de maneiras evolutivas completamente distintas. Isso é o que chamamos de evolução convergente, quando espécies diferentes evoluem soluções semelhantes para problemas semelhantes, como a necessidade de voar. Outro conceito importante na anatomia comparada são os órgãos vestigiais. Esses são órgãos que, em algum ponto da evolução, tinham uma função importante, mas que, hoje, não são mais necessários. O exemplo mais conhecido em humanos é o apêndice. Enquanto nos ancestrais herbívoros ele ajudava na digestão de plantas, atualmente ele praticamente não tem função. Em outros animais, também podemos observar órgãos vestigiais, como o osso pélvico nas baleias, que é uma lembrança de quando seus ancestrais viviam em terra. Agora que você já conhece esses três conceitos, vamos recapitular como eles aparecem nas questões do Enem. Perguntas sobre homologia, analogia e órgãos vestigiais costumam usar exemplos da vida real, pedindo que você identifique as semelhanças ou diferenças entre as estruturas de diferentes espécies. Um exemplo clássico é comparar as asas de aves com as asas de morcegos. Outra possibilidade é identificar órgãos vestigiais em seres humanos ou animais. Dica importante: ao resolver questões sobre anatomia comparada, lembre-se de focar no que a questão pede: a relação evolutiva, homologia, ou a função semelhante, analogia. E não se esqueça dos órgãos vestigiais, que são uma pista interessante sobre a história evolutiva de uma espécie. Então, em resumo, homologia, analogia e órgãos vestigiais são três conceitos essenciais da anatomia comparada, e são importantes para entender a evolução das espécies. Esses conceitos caem com frequência no Enem, então fique atento aos exemplos e ao tipo de pergunta que pode aparecer. Com esse conhecimento, você estará mais preparado para acertar essas questões. Continue estudando, e lembre-se, a biologia está sempre nos mostrando como a vida na Terra é conectada e surpreendente. Espero que essa aula tenha ajudado você a entender melhor a anatomia comparada. Boa sorte nos estudos e na prova do Enem!